no capítulo 15. Eu gostaria, se alguém tiver duas Bíblias, o Gelson mais evangélico, deixar uma. Você tem uma Bíblia aí? Você pode deixar e ficar com a Jéssica? Para facilitar para ela, né? Vamos ao capítulo 15, vou só ver o versículo aqui, para a gente ler menos possível. Vamos ler a partir do versículo 7. Senhor nosso Deus e Pai, enquanto os irmãos estão achando aí, alguns já acharam, talvez todos, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um domingo, pela vida de cada irmão, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus e Pai, por tudo que o Senhor tem feito no culto até agora. E Deus, agora é o momento de nós ouvirmos a Tua palavra. Que o Senhor venha usar-me conforme a Tua vontade, o Teu Santo Espírito nesta noite, em nome de Jesus Cristo, para que a igreja continue sendo edificada. Amém. E graças a Deus. Então diz assim, 15 de 1 Samuel, verso 7 adiante. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda a coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que ele levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, o berro, pois de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço. Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o
atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o rei de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Somente até aqui. Os irmãos que se levantaram podem se sentar. Irmãos, aqui nós observamos, quem conhecia esse trecho já da igreja? Só para a gente ter uma ideia. Esse trecho, de vez em quando, eu leio aqui na igreja, um trecho eu uso bem, né? Por conta da rebelião contra Deus, é um dos textos mais usados, né? Em rebelião, quando se fala de rebelião contra Deus na Bíblia. O que Deus falou para o rei Saul? Eu não li o texto todo, mas nós sabemos, do verso em diante. Deus falou para ele exterminar os amalequitas, todas as pessoas de Amaleque, do rei ao menor, não deixar nada, porque esse povo se opôs a Israel quando Israel saiu do Egito, não é? Essa é a questão. Por exemplo, se você analisar no verso 2, olha só, está aí mesmo, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos, verso 2: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito, né? Então Deus queria o extermínio. Deus queria que não deixasse nada para trás. Mas o que o rei Saul fez? Diferente da ordem que ele recebeu de Deus, ele disse a Samuel, olha só o que está escrito na Bíblia, o que ele respondeu, né, a Samuel, no versículo de número 15: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então, quer dizer, Deus falou para não poupar nada. Saul, ele fez isso porque Saul era dissimulado. Ele era uma pessoa que ele desobedecia e depois ele queria dar um jeito na desobediência dele. Justificar, essa é a palavra correta. Ele queria justificar o erro dele, a desobediência dele. E aí, quando Samuel chega, Samuel disse a ele: que berro, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que eu uso? Aí ele deu essa declaração a Samuel. Aí Samuel, o profeta, disse assim: ó, espera que eu vou consultar o Senhor para que eu te fale. Está aqui no versículo de número 16, ó: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul, fala. Ou seja, ele não ia consultar, né? Eu já tinha falado durante a noite, melhor dizendo. Espera e te falarei o que o Senhor me disse a respeito de ti durante a noite. Olha só, irmãos, o que Deus falou com o profeta Samuel para que ele dissesse ao rei Saul: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores amalequitas e peleja contra eles,
até exterminá-los. Não é? Por que, pois, você não se atentou à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? O que Saul disse a Samuel? Olha só a dissimulação dele. Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Continuou falando, verso 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Quer dizer, ele pecou e disse que era para Deus. Olha só, mas Deus disse que era para ele não fazer isso, para ele não poupar nada, para ele exterminar, para ele destruir tudo. Então, como que ele separou ali o melhor do gado para sacrificar a Deus? Se fosse para isso acontecer, Deus tinha falado com ele antes: ó, você poupa, não é? Os gados. Exatamente, parte do gado que eu quero para sacrificar para mim. Mas não foi o que Deus falou. Então aqui ele começou a se enrolar. Mas na verdade, se você for ao capítulo 13, se você puder, olha só, é importante isso aqui, que tem a ver com essa rejeição de Deus para com Saul. 1 Samuel capítulo 13, verso 8, diz assim, ó. 1 Samuel 13, 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele, o rei Saul, de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe disse, ou melhor dizendo, Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Migmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias ofereci o holocausto. Mais uma vez, ó, eu tinha que ter a bênção do Senhor, e você não apareceu para sacrificar. Eu temi, o povo já estava se dispersando. Mais uma vez ele coloca Deus numa situação, eu fiz isso para receber a bênção de Deus. Não existe isso, Aí olha só o que Samuel disse a ele, verso 13: procedeste neciamente, quer dizer, insensatamente, de forma tola, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Para você ver que Deus, ele já havia rejeitado Saul, e lá ele rejeita de novo. Então Saul já vinha falhando. Quem que tinha que oferecer ali o sacrifício? O próprio sacerdote, A parte sacrificial era para Samuel. Ele era profeta, juiz e sacerdote, Então o que aconteceu? Ele deu o 7º dia que eles combinaram. Samuel não apareceu, mas ele ia aparecer. Tanto é que quando ele acaba de fazer o sacrifício, chega Samuel. Olha só a situação. Então, Saul, ele já vinha sendo rejeitado pelo Senhor. Então aqui no capítulo 15, só confirma, essa rejeição. Saul, ele, na verdade, estava com dissimulação no coração, fingimento, falsidade, Aí no verso 22, do capítulo 15 agora, voltando aí para o capítulo 15, Samuel disse a ele:
Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Então, irmãos, olha só como Saul, ele foi caindo diante das suas atitudes incorretas. Às vezes a pessoa, ela faz algo, e aí, naquele algo, porque lá no capítulo 13, o que Samuel falou para ele? Olha, se você tivesse obedecido, o Senhor teria confirmado o teu reino para sempre. Então o reino de Saul poderia ter sido confirmado para sempre, mas pelo contrário foi rejeitado para sempre. Então uma atitude contrária pode levar, dependendo da dimensão dessa atitude, às vezes parece uma coisa simples, porque quando você vai para o capítulo 13, o que você vê lá? Não, se você analisar, assim, a princípio, foi um erro, mas ele marcou com Samuel, ele culminou até o 7º dia. E Samuel não apareceu, então ele temeu e fez o sacrifício. Ele não fez o sacrifício antes do combinado. Só que o 7º dia ainda estava em andamento. E ele viu o povo dispersado. Então, em vez dele obedecer a Deus, ele queria agradar as pessoas. Ele quis agradar as pessoas, ele temeu mais as pessoas do que a Deus. Ou os filisteus também. E ali ele foi rejeitado. Então, às vezes, a gente aprende o que com Saul? A gente quer adiantar a nossa vida num ato que a gente acha que não tem problema, mas às vezes ali vai decidir a trajetória. Então Saul, na sua mente carnal, ele achou que ia passar, que Deus ia, Não, Saul, tudo bem, eu te entendo. Mas em vez disso, Saul, tu foste rejeitado para sempre, por causa disso aí. Olha só que situação. Ali Deus já tinha um plano, qual? De levantar Davi. Mas mesmo assim, Saul ainda continuou dominado por um tempo. Continuou ali ainda vencendo, por um tempo. Mas a rejeição já havia acontecido. E aqui, nessa ordem de Deus, novamente Saul continuou na desobediência a Deus. Então, o que Deus ele quer de nós? Sacrifício ou obediência? Primeiro, o sacrifício faz parte. Agora, primeiro Deus quer a obediência. Então Saul caiu por ter desobedecido. E Samuel disse a ele também: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, o melhor, carneiro era o macho da ovelha, não é o macho da ovelha, Então, quando fala que o atender melhor do que a gordura de carneiros, seria, parafraseando mais ou menos assim: atender a Deus, obedecer a Deus é melhor do que o melhor das ovelhas como oferta a Deus. Mais ou menos é isso, E aí ele pesa quando ele fala no verso 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Se você for ver lá em Deuteronômio 18, feitiçaria era uma das práticas pelas quais Deus rejeitava o povo cananita. Deus tirou o povo de Canaã ali, pelas suas abominações, para dar a terra de Canaã, terra próxima a Israel, por causa dessas abominações. E uma delas era a feitiçaria. E aqui Samuel fala a Saul que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E lá Deus condena a feitiçaria. Deuteronômio 18, dentre outras práticas, E aí ele fala, e a obstinação. O que é obstinação? Teimosia. Tem algumas versões que falam arrogância, talvez na sua, não sei, Verso 23. É arrogância. Arrogância. Pois é, então, ou arrogância, ou teimosia, obstinação,
é como a idolatria e a culto a ídolos do lar. O que era um ídolo do lar? O que significava ídolo do lar? Era uma adoração a um Deus do lar, um ídolo do lar, que afastava a pessoa da adoração a Deus. Mas também o ídolo do lar, você vai ver isso lá em Labão, significava uma posse da terra. Não é? Não tinha significado. Mas aqui, eu creio que está mais voltado a essa questão da idolatria, que leva a pessoa, por causa da adoração a ídolos do lar, afastar-se da adoração verdadeira a Deus. Então é uma abominação isso, a Deus também. Então olha só como Samuel, o profeta, pesa a palavra, repreendendo a Saul. O que você fez, Saul, é como feitiçaria, obstinação, arrogância, teimosia. Então uma pessoa, ela pode às vezes estar sendo vista por Deus, por Saul, como uma pessoa feiticeira, e ele achava que não. Na cabeça de Saul, ele achava que ele passaria. Por quê? Porque o erro foi, o pecado foi dominando a mente de Saul. Saul provavelmente, provavelmente, de acordo com a história dele, eu conjecturo que ele ainda conservava uma esperança de que Deus iria poupá-lo. Não é? Eu creio que sim, mas não foi o que aconteceu. Deus estava falando muito sério com ele, né? Aí na parte B do verso 23, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então acabou. De novo, uma rejeição lá no capítulo 13, outra rejeição aqui. E aí o que ele disse? Pequei, verso 24, transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Então, irmãos, a gente tem que vigiar com as pessoas, né? Seja, no caso dele foi o povo, né? No nosso caso, aplicando para nós, pode ser outras pessoas que não conhecem a fé, ou pessoas que estejam contrárias à fé, não é? E que o inimigo vai usar também para poder tirar a gente do foco. E aqui pelo menos ele confessou, né? Eu temi mais ao povo do que a Deus, não é? Do que o mandamento do Senhor. Verso 25, agora pois, olha o que ele disse a Samuel, o profeta: te rogo, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Ele conservava ainda, né, talvez ali uma possibilidade de perdão e de que ele continuaria, né, de alguma forma. Mas olha só a resposta de Samuel para ele no verso 26: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Então olha só, Samuel, ele aceitou voltar com ele? Então assim, Samuel, opa, se Deus já rejeitou, não adianta eu querer dar mão a esse cabra não, eu vou me afundar com ele, né? Aí o que ele fez? No desespero, virando-se Samuel, verso 27, para se ir embora, né? Saul rasgou pela orla do manto. Ou melhor dizendo, Saul segurou pela orla do manto e este se rasgou. Aí Samuel usou aquilo ali para falar: Saul, o Senhor rasgou hoje, verso 28, de ti o rei de Israel, e o teu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Não é? E olha só o verso 29, também a glória de Israel. Quem que é a glória de Israel? Deus. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então, irmãos, olha só, Deus não mente. Se Deus falar com a pessoa assim, ó, eu vou te colocar sobre determinada situação, eu vou te dar uma bênção, né? Eu vou te colocar na direção de algo, Deus vai colocar. Ele não disse para Saul, não, para Davi,
que colocaria ele no governo de Israel. E ele foi colocado rapidamente, demorou, mas colocou ou não? Colocou. Então, melhor esperar a hora, chegar e ficar, do que, porque Saul ele reinou sobre Israel, parece que não, 40 anos. Reinou muito tempo, né? Só que, irmãos, Deus ele não olha para o homem. Quando ele olha para o homem que está servindo a ele não olha para o tempo do homem. Não. Ele não olha para a posição do homem. Não, em primeiro lugar não. Ele olha para o coração. Porque se a gente for analisar, por exemplo, Saul ele era um homem alto, mais alto que Davi, um porte mais parecido com o de um rei. Saul era um homem hábil, né? Para poder lutar. Ele era um hábil guerreiro. Saul não era qualquer um, não. Ele era uma pessoa que ele tinha as características de um rei. Só que o coração de Saul, se ele já não era, ele se perverteu. Se ele já não era, ele se perverteu. Num dado momento para lá, ele começou a ver as coisas de uma forma diferente. Eu vou fazer isso aqui porque tem que ser assim. Samuel não chegou, preciso da bênção de Deus, eu não posso perder essa batalha, essa guerra. Depois de eu dar uma ordem para exterminar tudo, não exterminei tudo não. O que eu poupei foi para sacrificar o Senhor, o resto eu matei tudo. Foi desaprovado de novo, né? E aí ele sofre essa rejeição. Mesmo você vendo aqui nos versos 30 e 31. Então disse Saul: pequei, honra-me porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu Saul e este adorou o Senhor. Samuel foi só para entendeu? Não tinha mais nada a ver. Aquele momento ali já não tinha peso nenhum para Deus mais. Porque se você for ver aqui no verso 32, disse Samuel: olha só, traze-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio a ele, confiante, e disse: certamente já se foi a amargura da morte. Agag estava achando que não morreria, né? Samuel mandou chamar Agag. Verso 33. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu a sua casa a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. Porém, tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Então Samuel não tinha pena de Saul, né? Pela história, né? Saul começou bem e tal, vamos dizer assim, entre aspas, né? Quando Samuel ungiu a Saul, houve ali, naquele primeiro momento, houve uma alegria e tudo, porém depois ele foi se perdendo. Então, quando Deus olha para o homem, Deus não vê a estatura do homem, a condição financeira do homem. Deus não vê nada disso. Isso quem vê é a gente. A gente vê assim, né? Porque o ser humano é assim. Ele tem tendência de ver primeiro a aparência, mas Deus vê primeiro o coração. Então, a gente aprende com essa passagem que se Deus Ele nos diz para nós fazermos algo de uma forma, não adianta a gente querer fazer de outra forma que não vai dar certo. Porque o sucesso, quando eu falo sucesso aqui, não tem nada a ver com o estrelado segundo mundo. O ser bem sucedido, vou usar esse aqui, o servo do Senhor, não está na forma de como ele vai fazer, está em primeiro lugar na sua obediência. Então, se Deus falar para qualquer de nós: olha, faça dessa forma, se Ele nos der todo o plano para nós fazermos algo, e nós fizermos daquela forma, Deus vai abençoar com certeza. Deus vai conceder.
Na hora certa, Deus vai colocando as coisas, né, em meio aos problemas, Ele abençoa. Isso é um ponto. Porque Ele não muda, Ele é Deus. Então, se eu procurar agir com Deus de uma forma mais correta possível, Deus vai me abençoar, ou qualquer de nós. Agora, se eu começar a fazer as coisas da minha forma e não da forma de Deus, eu não vou ser bem sucedido. Pelo contrário, em vez de ser abençoado, eu vou ser rejeitado. Então, ainda que as coisas elas pareçam difíceis, é melhor esperar. E aí eu me lembro do salmista que disse assim, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tem que ter paciência. Quando você espera, Deus te dá uma direção, você espera. Saul ali, ele olhou mais o povo do que a Deus. Ele temeu o povo, ele temeu os filisteus. Mas o homem de Deus não pode temer em primeiro lugar. Ele não pode temer em primeiro lugar as pessoas, não. Ele tem que temer a Deus. Quando você teme a Deus, Deus ele vai te honrar, ainda que seja na última hora, ainda que seja talvez ali na gravidade da peleja. Talvez você já esteja a um passo da morte, mas se você estiver obedecendo a Deus, Deus não vai deixar, não sendo a sua hora, você morrer. Os inimigos virão, mas não prevalecerão. Deus vai te dar a graça, a força, a sabedoria. Ele vai alimentar a sua fé até que você chegue ao fim da batalha e abençoado em nome de Jesus Cristo. O segredo não está em antecipar as coisas. O segredo está, nesse sentido falando, em deixar as coisas acontecerem dentro do processo de Deus. Não é? Essa é uma questão. Então, a história dele, e o interessante também, eu vou ler um versículo aqui, olha só. Versículo 6, capítulo 14, 1 Samuel mesmo. Só o 6, se você puder acompanhar. Fala sobre a vitória de Jonatas ali sobre os filisteus. Então, 1 Samuel 14, verso 6. Olha só o que Jonatas, filho de Saul, disse quando eles estavam indo para guerrear contra os filisteus. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: venha, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura, o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Olha só. E outra coisa, os filisteus, nessa aqui, Jonatas, ele ganhou aquela batalha, ele com os homens israelitas. Se você for analisar, olha só o que diz aqui o versículo, capítulo 13, verso, apenas para você entender melhor essa questão. Versículo de número 22 somente. Sucedeu, capítulo 13, verso 22. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, se acharam com Saul e com Jonatas, seu filho. Só os filisteus que tinham essas armas de ferro, porque eles trabalhavam com ferro, os israelitas não. Quais eram as armas dos israelitas, pastor? Arcos, flechas, fundas e provavelmente algumas, não sei, algumas armas lá, mas não comparadas às dos filisteus, de bronze. Por que então que Deus deu vitória? Se você for um pouquinho mais para frente, quando já era um prenúncio do que ia acontecer, como aconteceu. Quando Davi foi guerrear contra Golias, de que forma Davi foi? Golias veio contra Davi com espada, com lança e com escudo, com a sua armadura, né?
E Davi, ele foi contra Golias com uma funda. Pegou 5 pedras e foi com a sua funda lutar contra Golias. Ele não tinha armas como as armas de Golias. Mas qual seria, como foi o segredo de Davi? Ele fala que eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Exatamente. O irmão falou ele agora. A verdade que aconteceu. Então Davi foi com toda a fé. Tu vens a mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E o Senhor te entregará nas minhas mãos. E isso para quê? Diz o trecho lá. Para que todos saibam que há Deus em Israel. Então, é muito sério isso. Porque às vezes a gente pensa, hoje principalmente, em que primeiro que a gente pensa? Vamos ser sinceros. Primeiro, assim, a princípio, né? Na aparelhagem, né? Nós precisamos de estar bem armado, né? Porque em todos os aspectos, né? Não é errado a pessoa querer se aparelhar, ter algo melhor. Isso não é errado, não. Agora, achar que vai prevalecer por causa disso é que está nisso aí o erro. Não é? Porque Davi, lá atrás, já havia matado o urso e o leão. Olha só. Sem armas, com espada, lança na mão. Ele já tinha experiência com Deus. E com essa fé que ele tinha pastoreando as ovelhas, ele foi contra Golias e prevaleceu a sua fé em Deus. Então, isso aqui já era um prenúncio. Já era um prenúncio. E quem disse isso aqui, no capítulo de número 14, verso 6, foi o filho de Saul. Infelizmente, ele foi um dos que morreram. Infelizmente, ele foi um dos que morreram com Saul, né? Então nós temos essa questão, e para nós finalizarmos agora, né, de vez, o desfecho da história, né? O desfecho que foi, a gente vai para, vamos para o texto de Crônicas, que está mais reduzido. Primeiro Crônicas, capítulo 10, se você puder abrir. Que é isso? Primeiro Crônicas, capítulo 10, isso mesmo. Capítulo 10, vamos ler só o versículo 8 em diante para a gente fechar a história e a mensagem, né? Então, 1 Crônicas, capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 8. Olha só. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam Saul e os seus filhos caídos no monte de Gilboa. Os filhos de Saul, se você for ver, está no verso 2, ó, o nome de cada um deles, ó. Jonatas, Abinadab e Malquizua. Então eles acharam os filhos de Saul e também Saul no meio dos mortos. Verso 9. E os despojaram, tomaram a sua cabeça e as suas armas, e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus, em redor, a levar as boas novas a seus ídolos e entre o povo. Verso 10. Puseram as armas de Saul no templo de seu Deus, e a sua cabeça deixaram na casa de Dagom, que era o Deus dos filisteus, né? Verso 11. Ouvindo, pois, toda a Jabes, melhor dizendo, de Gileade, tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens valentes se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos dos seus filhos e os trouxeram a Jabes e sepultaram os seus ossos debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé.
Olha o fim de Saul. Que situação, né? E Deus teve misericórdia dos corpos deles não ficarem pendurados lá, né? Os homens de Jabes ainda foram lá depois e tiraram os corpos, né? Para dar um sepultamento, vamos dizer assim, mais digno, né? Mas olha só que fim. Jonatas, que amava Davi, né? Quando você vai para dentro da história, Jonatas era uma pessoa diferenciada, mas por causa ali do pecado de seu pai, ele acabou pagando também, porque ele era fiel ao seu pai. Jonatas também era um homem hábil, um bom guerreiro, né? Por isso que ele morreu honrado ali com seu pai. Mas olha só que fim Deus preparou para Saul. E outra coisa, quando Saul foi lá consultar, Deus permitia, como até hoje Deus não permite, isso aí é uma questão de princípio bíblico. Deus permitia que fizesse consulta a mortos? Não. Na antiga Israel, até hoje não permite. Pastor, por que pessoas fazem isso? Porque não conhecem. Então, quando Saul ele foi consultar lá a médica, e ela rogou ali, chamou por Samuel, porque Samuel já havia morrido, veio, e foi Samuel que falou com Saul. Naquele caso ali, Deus abriu uma exceção. Eu creio assim, porque o texto fala lá que não foi um espírito nem um demônio, foi Samuel. E tudo que Samuel falou com Saul aconteceu. Por isso que eu creio que foi Samuel. Naquele caso. Então, Deus usou a própria malícia de Saul, o próprio meio pelo qual ele quis, para poder arruiná-lo no final. Então, às vezes, quando a pessoa quer fazer coisas erradas, Deus deixa para que ela sofra as próprias consequências dos seus males, ou dos meios pelos quais ela tenta se chegar a Deus, meios condenados pelo Senhor, não é? Então esse fim aqui, e o interessante é que fala que por causa dele não ter guardado a palavra do Senhor, e também ter interrogado uma necromante, né, uma médica, por isso o Senhor o matou. Então a Bíblia fala que Saul, ele pegou a sua espada, né, e lançou-se sobre ela. Ou seja, Saul se suicidou. Quando ele pediu o escudeiro dele para matar ele, porque ele estava morrendo já, né? Era um costume da época, a pessoa estava morrendo, pedia ali alguém para matar, para morrer mais rápido. Quando era atingido numa guerra, tal, gravemente, como foi ele, aí o escudeiro dele temeu e não matou ele. Aí ele pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela e se matou. O escudeiro dele depois, vendo que ele havia se matado, pegou a sua própria espada também e se matou também. Então, Saul teve as suas oportunidades. Ele, né, foi rei. Ele conseguiu muitas vitórias, se você for analisar lá, né? Teve êxito. Mas com Deus, adianta a gente ter uma conquista ou várias conquistas e depois ficar vacilando? Não adianta. A gente tem que estar sempre procurando estar disposto a fazer a vontade de Deus, para que a gente não apenas comece bem, para que a gente continue bem e finalize também, termine bem a nossa trajetória. E aí Deus tirou o reino de Saul e deu a Davi, filho de Jessé. E Samuel disse: um melhor do que tu. Fica sentado aí. Então, finalizando, se eu achar que eu sou bom demais, estou dando um exemplo, vou usar minha própria vida, para não ficar usando os outros, né? Para encerrar dessa forma. Se eu achar que eu sou bom demais e começar a vacilar com Deus, o que Deus vai fazer? Tirar a minha pessoa do que Ele me colocou para fazer e colocar um outro melhor do que ele. Porque Deus, ele não depende da vontade humana. A vontade de Deus é soberana, a gente aprende isso. Ela não tem dependência de ninguém, né? É a graça de Deus. Se a pessoa foi escolhida, o que fez com que ela fosse escolhida? A graça. Mas se ela não der valor, a graça vai se tornar o quê? Maldição. Uma maldição, ou até uma desgraça, perdão da palavra, né? Então que nós obedeçamos a Deus como fez
Davi, pastor, mas Davi pecou, não, mas Davi foi marcado não pelo pecado dele, mas sim por ter sido um homem segundo o coração. Essa é a questão, bem? Se coloca sobre os seus pés nesta noite. A irmã falou o nome, Lília? Lília. Vamos, eu até esqueci, né? Perdão, tá? A gente saúda as pessoas aqui. A Lília está nos visitando, convidada da nossa irmã Lúcia. Como é que a gente vai receber ela esta noite? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Volte sempre, esta igreja ama você. Bem? Lília, você falou que já de vez em quando ia e às vezes até vai, né? Igrejas evangélicas e tal. Você já chegou a aceitar Jesus como seu Salvador da sua vida? Não, diga assim, você aceitou a Cristo quando foi feito o apelo? Porque aceitar Jesus, a pessoa aceita, a gente entende assim, né? Ela aceita Jesus, ela confessa Ele como seu Salvador, e depois a pessoa começa a ser preparada para batizar, e, como eu falei, né? Você passou por esse processo, ou você não chegou a aceitar Jesus assim, realmente como a Bíblia diz? Eu estou, caminhando, meteando nesse processo. Então você não aceitou ainda, né? Não. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador da sua vida hoje? Amém? Então essa é uma decisão, Lília, que é a melhor decisão que a pessoa possa tomar em sua vida, né? Porque às vezes a pessoa, tem um rapaz aqui, não vou falar o nome do meu caso, ele disse assim, pastor, eu estou aceitando agora. Então, quando Deus chama, não é que a pessoa precisa estar preparada, porque quem prepara a pessoa é Deus. Deus chama a pessoa do jeito que ela vem, né? Ou do jeito que ela está. É o famoso vinde como estás, e eu te ajudarei, mais ou menos assim. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e nos aliviarei, né? Então chegue aqui à frente neste momento, vou chamar a família aqui, né? Pedir à igreja que faça como é de costume, tá? Todos estendam as mãos aqui, e eu vou estar fazendo a oração aqui com a nossa irmã Lília. Diga assim, irmã Lília, nesta noite: Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos para salvar a minha vida. Senhor, o meu coração eu creio para a justiça, com a minha boca eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Marília, olha só, tem um livro lá em Apocalipse que a Bíblia fala assim, o nome dele é livro da vida. Então quando a pessoa aceita e ela começa a caminhar, o nome da pessoa é escrito no livro da vida. Então, firme para que o seu nome seja colocado lá e não mais tirado, né? Para que Deus possa completar o plano dele na sua vida. E a gente está aqui para poder te ajudar, como nós fomos ajudados também um dia a aceitei Jesus. Eles me ajudaram. Então a gente assim é uma constante, né? Nós não estamos fazendo nada com a irmã que não foi feito conosco. Que é o que não foi feito conosco. Tudo que nós estamos fazendo aqui é o que a Bíblia manda fazer. E você firme-se com o Senhor para Deus cumprir o propósito dele na sua vida. Amém? Você quer ver domingo? Nossos cultos são terças, quintas e aos domingos. Deixa Deus agir na sua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe, amém? Faça assim com as mãos, deixa eu receber. Pai, a todos eu abençoo, presentes e ausentes, com o teu amor, com a graça do Filho e com a suave e doce consolação divina do Espírito Santo. E a todos no final de domingo de conforto, de coragem, de consolação, para que nós terminemos a semana prática assim e comecemos, ó Pai, a semana prática também, para nós começa a partir da segunda-feira, amanhã, dessa forma, em nome de Jesus. Amém. E que as palmas do Deus.